E quando você pergunta o que você quer ser, normalmente aquela perguntinha que a gente faz para a criança, né? O que você quer ser quando crescer? Você está perguntando o que a pessoa vai fazer, e não o que ela vai ser. Que não tem muito a ver com o ser isso. Eu posso ser um engenheiro, pode ser um marceneiro, posso ser um construtor, posso ser um médico. Isso não tem a ver com o que eu sou como ser humano. Isso é uma ocupação. Se eu passo de uma ocupação para outra, eu não deixo de ser. Ou seja, do ponto de vista do ser, a gente não aspira a nada, nem para pensar nesse assunto. Há alguma coisa a aspirar? Ou isso aí é o que foi dado mesmo, seremos isso que somos até o final da vida? Estamos felizes com aquilo que somos nesse momento? Estamos preparados para ser essa mesma coisa até o último dia da nossa vida? Ou isso nos traz algum tipo de inquietude? A gente gostaria de avançar um pouco, ir além. Que tipo de ser humano você gostaria de ser quando tudo isso tiver terminado? Podemos ser o que queremos ser? Um pouco dessa ideia do self-made man, né? Que é essa estátua tão conhecida do homem construindo a si próprio. Uma ideia muito bonita, mas o importante é a gente saber como é que transforma essa ideia numa atitude. Como construímos a nós mesmos? Podemos realizar qualquer coisa que queiramos? Quais são os limites da nossa realização? A primeira coisa que eu perguntaria quando a gente faz essa colocação do podemos ser o que queremos ser, é: queremos ser alguma coisa? Eu acho que isso é a primeira coisa a ser perguntada, né? Em algum momento nós temos pretensão de ser, falando de ser, alguma coisa? Ou simplesmente temos um certo script a ser realizado na vida, um script muito repetitivo que diz das coisas que teremos, dos lugares aonde iremos, dos lugares onde residiremos, mas não diz absolutamente nada de nós. Se você pergunta para uma pessoa na rua, falando um pouco de estatística, o que ela pretende ser na vida, ela vai te dizer, na maior parte dos casos, onde ela pretende ir, se ela quer fazer uma viagem exterior, onde ela pretende trabalhar, onde ela pretende morar e o que ela pretende ter, quais são os objetos materiais que ela pretende adquirir. E não vai te dizer uma palavra do ser, do que ela pretende ser, como se não houvesse nada a construir nesse campo. E quando você pergunta o que você quer ser, normalmente aquela perguntinha que a gente faz para a criança, né? O que você quer ser quando crescer? Você está perguntando o que a pessoa vai fazer, e não o que ela vai ser. Que não tem muito a ver com o ser isso. Eu posso ser um engenheiro, pode ser um marceneiro, posso ser um construtor, posso ser um médico. Isso não tem a ver com o que eu sou como ser humano. Isso é uma ocupação. Se eu passo de uma ocupação para outra, eu não deixo de ser. Ou seja, do ponto de vista do ser, a gente não aspira a nada, nem para pensar nesse assunto. Há alguma coisa a aspirar? Ou isso aí é o que foi dado mesmo, seremos isso que somos até o final da vida? Estamos felizes com aquilo que somos nesse momento? Estamos preparados para ser essa mesma coisa até o último dia da nossa vida? Ou isso nos traz algum tipo de inquietude? A gente gostaria de avançar um pouco, ir além. Que tipo de ser humano você gostaria de ser quando tudo isso tiver terminado? Quem já pensou nisso? Um pouco daquilo que o imperador Marco Aurélio, romano, estoico, dizia: se eu fosse morrer amanhã, quem eu gostaria de ver no espelho? Que tipo de ser humano eu gostaria de ter construído? Ou eu não quero construir nada, eu vim aqui para fazer coisas e não para fazer a mim mesmo. Alguém já parou para pensar, alguém já te disse que o fundamental que você veio fazer aqui é você mesmo? Que as coisas não necessitam tanto assim de você? Se o ser humano não existisse, a natureza talvez estivesse até mais satisfeita do que está. E as coisas continuariam a acontecer dentro do universo. Ah, mas ela não teria máquinas voadoras. Teria sim, tem planeta voando para todo canto, cometa, está aí voando, tudo voando. Ah, mas não teriam máquinas tão rápidas. Tem a velocidade da luz que a natureza criou. Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa de nós para fazermos a nós mesmos. E nós continuamos achando que somos os fazedores de coisas. Se nós formos contabilizar do ponto de vista da natureza, sob o olhar da natureza, as coisas que fazemos para ela devem estar trazendo muito mais prejuízo do que benefício.
Porque a primeira coisa que a gente deveria fazer é a construção de si próprio, porque aí tudo demais estaria garantido. Mas você sai fazendo coisas sem ter feito a si próprio, é complicado. Nós, essa semana, teremos a entrada em cartaz de um filme chamado Oppenheimer, vocês sabem, né? Que é a história do criador da bomba atômica. É um bom momento para a gente parar para pensar o quanto somos maduros para o tipo de tecnologia que a gente está criando. Porque a gente está diante de um outro dilema. A inteligência artificial está aí, com riscos. Nós sabemos que ela oferece riscos de todos os tipos. Ou seja, as coisas que fazemos, elas podem ser de uma polaridade positiva ou negativa, úteis ou inúteis, perigosas ou benéficas, dependendo do ser humano que a faz. A primeira coisa que esse ser humano deveria ter feito é a si próprio. A construção de um caráter sólido, de uma visão de mundo fundamentada em valores. A primeira coisa que ele deveria ter construído é a si próprio, porque depois qualquer coisa que ele fizesse estaria garantida. Sem essa base psicológica, moral, espiritual, que é a construção de si mesmo, as coisas que a gente faz começam a ficar duvidosas e perigosas. E muitas vezes o tem sido na história. Esse episódio Oppenheimer é apenas um episódio. Já houve vários na história, onde a nossa capacidade de fazer coisas ficou um pouco discutível, não é? Então vamos pensar um pouco a respeito dessa questão. Queremos ser alguma coisa? Se você fosse perguntar para alguém o que você quer ser, alguns diriam essa primeira alternativa. Não sei, eu sou levado pelas circunstâncias, se é que reconhece isso, né? Ou seja, hoje todo mundo é crítico, eu vou ser crítico. Hoje todo mundo está curtindo tal coisa, eu estou curtindo tal coisa. É impressionante, porque se você pegar a pauta da moda, do que se pensa agora, do que está na moda intelectualmente falando, de quais são os elementos que são hoje mais praticados pela sociedade, você faz uma listinha das preferências de 90% das pessoas. 90% das pessoas estão sendo escolhidas, estão sendo vestidas, estão sendo pensadas em muitos casos. A autenticidade é muito rara. É muito pouco aquele grupo de seres humanos que realmente assinam embaixo da criação de si próprios. Eles pensam, eles são, eles fazem aquilo que eles escolheram ser. Então existe esse primeiro grupo, que dificilmente reconhece, né? Mas se reconhecesse, teria que dizer isso para a gente. Eu não sei, eu sou levado pelas circunstâncias. Todo mundo hoje pensa de um jeito, amanhã pensa de outro, e é incrível, porque se eu pego uma pessoa que hoje pensa de uma maneira, e amanhã ela pensa de outra, ela vai achar que foi ela que mudou, e não a sociedade. Não reconhece essa pressão da massa sobre as suas escolhas. Ela não reconhece que ela está sendo pensada. E isso é o pior, porque se reconhecesse, teria chance. Se a pessoa chegasse e dissesse, eu sou uma pessoa massificada, teria chances, já viu. E como viu, agora tem chances de mudar. Mas em muitos casos, não existe essa consciência, né? Então existe esse primeiro caso. Outras pessoas te responderiam, eu acho que eu sei o que eu quero ser. Tenho uma meta pessoal, em projeção pessoal ou posses. Ou seja, uma ambição, normalmente uma coisa competitiva, né? Quero chegar a ser uma pessoa conhecida, quero chegar a ser uma pessoa com certo número de posses. Cá entre nós, isso não é o que você quer ser. Já falamos um pouco sobre isso no início. Isso são projetos pessoais. Isso não é um sentido de vida, não é o que você quer ser. Se você considerar sentido de vida, o que você quer ser, é alguma coisa que justifica toda a sua vida. E não simplesmente um capricho que num determinado momento se esgota. Ah, eu quero ser uma pessoa que desempenha tal profissão. Tá bom, estou desempenhando tal profissão. Se amanhã ou depois eu resolver fazer outra coisa, eu deixo de ser? Não, eu ainda sou o mesmo. Isso é simplesmente um ofício. Isso é um projeto pessoal. Ou seja, é engraçado quando a gente pergunta às pessoas isso, do que elas querem ser. Elas vão te dizer um monte de coisas que são muito supérfluas e passageiras. Ah, eu quero ser uma pessoa proprietária de um apartamento assim, assado. Tá bom, tenha o seu apartamento, não tem nada de mal nisso. Mas o dia seguinte do apartamento você vai viver em função de quê? Se o sentido de vida era só isso. Acabou, né? Muitas vezes acontece de pessoas que têm essas questões financeiras muito bem resolvidas, pessoas que têm um determinado patamar de posses, talvez você já tenha ouvido falar, e entram em depressão. Simplesmente porque chega um determinado momento que agora para onde? O que falta eu desejar?
que a vida foi colocada como um simples acúmulo de desejos. E quando eu preenchi os meus desejos, vou viver pelo que agora? Qual vai ser o dia seguinte daquele que já tem o carro, já tem o apartamento, já fez a viagem, já trabalhou no que ele queria? A vida não pode ser só isso. A vida é algo muito maior do que isso. E aí vem esse terceiro grupo de pessoas, que realmente, se você pergunta para elas o que você quer ser, ela vai te dizer, eu sei o que eu quero ser. Eu tenho um propósito de vida idealista, quero me tornar um ser humano melhor. Esse propósito está explícito em tudo o que eu faço. Eu sei trabalhar pelo outro, eu sei trabalhar pelo todo. Eu quero ser um ser humano verdadeiro. Eu quero alcançar aquilo que a gente pode considerar do máximo da condição humana. Eu quero me completar como ser humano. Essa é uma pessoa que tem um sentido de vida para a vida inteira. Nunca vai acontecer dele levantar da cama pela manhã e não ter pelo que viver. Uma vez eu vi uma pessoa descrevendo um episódio de depressão, aquilo me tocou muito porque eu achei uma experiência muito dolorosa. E ela dizia que ela estava no meio de uma crise depressiva, ela abria os olhos pela manhã e olhava para o teto do quarto e tentava enumerar uma, duas boas razões para levantar da cama e começar tudo de novo. E não encontrava. Uma ou duas boas razões para continuar vivendo e não encontrava. Se é uma coisa que todo mundo sabe, mas na prática é um pouco difícil da gente colocar isso objetivamente na vida, é que uma pessoa sem motivação, ela está sujeita a todos os dramas psicológicos do mundo. E que para você tirar uma pessoa de um drama psicológico, você precisa ter algo acima que a puxe, que dê a ela condição de ter garra para poder sair daquela, ter pelo que viver, ter algo maior a que dedicar à sua vida. Ou seja, um idealismo que dê a essa pessoa uma motivação para a vida inteira. Eu quero ser um ser humano verdadeiro, e um ser humano verdadeiro faz diferença no mundo. Em última instância, eu quero mudar o mundo, um pouquinho que seja, porque eu existi. Isso é chamado de um idealista. Um idealista é um cidadão que pode até se abater, pode até viver uma crise, mas ele vai sair dela. Sabe por quê? Quando ele abre os olhos pela manhã, que ele olha para o teto do quarto dele, ele vê uma boa razão pela qual continuar lutando. Eu não vou deixar o mundo do jeito que eu encontrei. Eu não vou sair daqui do tamanho que eu era quando cheguei. Eu vou sair maior do que eu entrei. E o mundo vai ficar um pouquinho melhor porque eu existi. Eu não desisto de fazer diferença. Então eu posso dizer para vocês que esse eu idealista que existe adormecido dentro de todos nós é de onde vem a nossa capacidade de sermos motivados e superarmos os dramas da vida, superarmos as adversidades, porque é algo que justifica até o último respirar, até o último momento, até o último sopro de vida é justificado por esse objetivo. Se eu tiver um sopro de vida, nesse sopro de vida eu vou procurar beneficiar o mundo de alguma maneira. Vou procurar dizer aquela palavra que alguém precisa ouvir, vou procurar levar aquele consolo que aquela pessoa precisa receber, vou procurar conquistar aquele nível de sentimentos que eu gostaria de conquistar. Enquanto houver vida, eu estarei lutando para ser um ser humano melhor, para buscar esse ideal. Ou seja, uma pessoa que tem um ideal é uma pessoa que tem protagonismo, que tem movimento próprio, que não é empurrado pelas circunstâncias. E aí ela começa a ter condições de realmente construir em si próprio qualquer coisa. Quem almeja os fins, almeja os meios. Pensem que essa é uma geração, não preciso falar isso para vocês, todo mundo sabe, está nas estatísticas, uma geração que sofre de uma tendência à depressão, à melancolia coletiva. Por que será? Nós estamos motivados pelo quê? Nós vivemos pelo quê? É o que nós buscamos? Tá? Então a primeira coisa que a gente teria que se perguntar sobre esse tema é o que eu quero ser? Eu quero ser alguma coisa? Eu tenho uma meta que justifique toda a minha vida? Algo que seja real, que não seja preso a coisas, a circunstâncias, a situações, algo que dependa apenas de mim? Esse é o elemento fundamental para a gente começar a discutir quando fala desse assunto. Eu acho que se todos os seres humanos... Eu sempre dou um exemplo, deixa eu dar esse exemplo para vocês, eu acho que deixa mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu tenho aqui um vaso de flores em cima de uma mesa que tem 3 pernas. Aí eu resolvo fazer uma experiência, eu vou cortar as pernas dessa mesa.
Eu corto a primeira perna. É muito provável que a mesa já trema e derrube o vaso no chão e ele se espatife. Vamos dizer que eu corto essa primeira perna e ele ainda consiga, amparado ali na parede, escorado na parede, ele ainda consiga ficar de pé. Muito inseguro, mas ainda fique. E aí eu vou e corto uma próxima perna. Aí não tem jeito. Aí vai tudo para o chão e esse vaso se espatifa. Não é verdade? Agora, se antes disso eu fizesse um furo aqui nesse teto, eu colocasse um daqueles ganchinhos de samambaia, de planta, bem fincado, bem preso, e colocasse ali uma correntinha, alguma coisa que prendesse esse vaso, de tal maneira que ele estaria só roçando na mesa, mas o ponto de apoio dele está lá em cima. Eu vou e corto uma perna da mesa. O que acontece com o vaso? Nada. Vou e corto duas. O que acontece com ele? Coisíssima nenhuma. Eu posso cortar todas as pernas da mesa e ele fica de pé, porque ele só roça a mesa. O ponto de apoio dele está acima. Agora parem para imaginar qual é o nosso ponto de apoio. Nós temos circunstâncias que nos prendem ao mundo, ou seja, uma profissão, amigos, uma situação financeira. Digamos que essas são as 3 pernas da minha mesa. A vida vem e corta uma dessas pernas. Eu tenho um rompimento, sei lá, um divórcio. Já é uma coisa forte na minha vida. Muita gente já desequilibra aí. Se além disso a vida vier e cortar mais uma perna, ou seja, a minha vida financeira também entra num caos, a maioria das pessoas se espatifa. A maioria das pessoas não vai conseguir estar de pé. Mas já houve na história homens que passaram por situações onde todas as pernas da mesa dele foram cortadas e permaneceram de pé. Onde é que estava o ponto de apoio dessas pessoas? Acima. Tinham um ideal. Tinham algo que eles queriam conquistar como seres humanos, queriam chegar lá. E, portanto, independente das circunstâncias materiais, eles roçam o mundo, mas não dependem do mundo. E por isso, seja lá o que for que aconteça, se mantêm de pé e saem do outro lado maiores do que entraram. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que considerar do ponto de vista do querer é querer ser de fato. Querer ser um ser humano completo, pleno, é a melhor coisa que podemos querer ser. Então vamos começar a discutir a partir daí. Pensar 2 possibilidades que existem quando a gente fala você pode ser o que você quer ser? Vamos então, em primeiro lugar, trabalhar com essa ideia, dividido em 2 grupos. Podemos fazer o que queremos fazer, podemos ser o que queremos ser. Primeiro o fazer, vamos lá. Campo do fazer. No campo do fazer eu posso fazer qualquer coisa que eu queira? Não. Existem limitações. Que tipo de limitação? Mas se eu me esforçar muito, eu posso fazer qualquer coisa? Ainda assim existem limitações, que são intransponíveis algumas, complicadíssimas. Algumas dá para você se esforçar e talvez ultrapassá-las, outras não. No campo do fazer, por exemplo, você tem limitações morais. Eu não posso tomar posse daquilo que não é meu. Poder até poderia, mas as consequências são graves. Não só pela penalidade que eu sofrerei com isso, mas pela minha própria identidade que eu perco com isso. Quando eu tomo posse daquilo que não me corresponde, aquilo que não é meu, não é simplesmente um objeto que eu ganhei legitimamente. É a minha identidade que eu deixei ser arranhada. Eu me tornei uma pessoa imoral, eu me tornei um ladrão. É um preço caro demais para você ter um objeto, para ter seja lá o que for. Ou seja, no campo moral existe uma impossibilidade, você não deve fazer. Portanto, você não pode fazer tudo o que queira. Já no campo mental, eu posso ter a inteligência de um Einstein só porque eu quero? Seria bom, né? Mas não posso. Existem limitações do ponto de vista mental. Por muito que eu me esforce, que eu estude, existem limitações. Eu não posso ter a inteligência de um Einstein de uma hora para outra, nem ao longo de uma vida inteira. Tá? Há diferenças, há circunstâncias diferentes de vida, outras possibilidades para a gente desenvolver que são muito boas, mas a inteligência do Einstein não vai dar. Tá? Que mais? Do ponto de vista emocional, eu posso ter agora a solidez de uma Agnes? Vocês já ouviram falar sobre essa senhora chamada Agnes? Uma norte-americana que se tornou um exemplo para o mundo inteiro. Ela simplesmente era uma simples dona de casa. Um dia, sua única filha e o seu netinho, uma criança, foram mortos num crime. Um crime bastante violento. E essa mulher, ela conseguiu perdoar o criminoso por esse crime. Não só perdoar, como fazer questão de ajudá-lo de alguma maneira na cadeia. Conseguiu sentir compaixão por esse homem e conseguiu de alguma maneira ajudá-lo.
percebeu o drama psicológico que tinha sido a vida desse homem. Enfim, ela foi um exemplo grandioso de uma pessoa que é capaz de ir acima de uma limitação que pouquíssimos conseguiriam superar. O nível de revolta, de ódio de uma circunstância como essa. Ela foi capaz de ir acima e ter compaixão, e ter pena, e fazer tudo o que ela pôde para ajudar esse ser humano. É lógico que a gente acha lindo e é realmente muito bonito. Mas só por achar bonito, será que eu teria a mesma condição emocional que ela agora, nesse momento? É algo muito complicado. Teria que trabalhar toda uma vida, talvez até venha a ter, mas teria que trabalhar toda uma vida para alcançar esse nível de maturidade emocional para ser capaz de uma coisa dessas. Imaginem uma situação desse tipo. Uma dor desse tamanho, você ser capaz de sentir a ausência total de ódio, total de vingança e um espírito real de compaixão. Ou seja, pode ser até que a gente conquiste isso algum dia, mas não é para agora. Ou seja, são limitações emocionais que a gente ainda teria muito que crescer nesse campo, né? E do ponto de vista físico, eu posso jogar futebol como o Pelé, se eu quiser? Vou começar a estudar futebol feminino, vamos ver se eu consigo. Não vai dar. Não vai dar. Evidentemente há limitações. Ou seja, no campo do fazer a gente está cheio de limitações. Existem limites em todos os níveis da nossa personalidade. Físico, emocional, mental. Nem tudo que a gente quer fazer a gente vai poder. Tá? Então, nós não podemos fazer tudo aquilo que não devemos ou não alcançamos agora. E o campo do ser, como é que será que funciona? Será que eu também tenho limitações? O que é que vocês acham? Existem limitações também no campo do ser? Aí vamos lá, vamos dar uma olhada como é que funciona isso. No campo do ser, existe um autor renascentista, vocês talvez já tenham ouvido falar sobre ele, se chama Pico della Mirandola. Ele escreveu uma coisa chamada O Discurso da Dignidade do Homem, onde ele vai falar sobre uma coisa excepcional. Eu trouxe até um pedaço desse discurso para mostrar para vocês. A capacidade que tem o ser humano de ser aquilo que ele pretenda ser, se ele realmente o quer. O que é uma pedra? É um ser definido pela inércia, né? Não se move, inércia e resistência, paradinha no lugar. Se eu quiser ser como uma pedra, eu posso? Eu não posso ser uma pessoa absolutamente inerte, ficar dentro da minha casa absolutamente resistente a qualquer atividade? Preguiça total e absoluta, eu não posso fazer isso? Tanto posso que tem muita gente que faz. Tem muita gente que tem a total inatividade como felicidade perfeita, o dolce far niente, né? O doce não fazer nada. Ou seja, eu posso. Uma planta vive em função de captar energia, ela é a base da cadeia alimentar. Ela tira da natureza o próprio alimento, todo mundo se alimenta através dela. Portanto, ela é um ser que tem um foco, buscar energia. Ela vive em função disso, buscar energia. Tirar a energia da terra, do sol e fabricar o seu próprio alimento. Se eu quiser viver em função de buscar energia, que no campo humano seria, por exemplo, tempo, dinheiro, ou seja, eu me tornaria um grande ambicioso, eu também não posso fazer isso? Tanto posso que tem muita gente que faz, vive em função de ganhar dinheiro e nunca acha que tem o suficiente. Está eternamente querendo acumular mais e mais e mais e mais energia. Um dia desses eu vi uma situação, como a humanidade é bizarra, né? O que a gente possa imaginar existe. De um cidadão milionário que ele resolveu investir no sistema de saúde que ele pudesse regredir na sua idade. Vocês já viram isso, essa história? Ou seja, esse queria energia tempo, queria voltar no tempo, queria ser como um garoto de 18 anos. Parece que agora ele desistiu, felizmente, né? Porque só mudou o método. Mudou o método? Desistiu ainda não. Ah, não desistiu ainda não. Ou seja, loucuras desse tipo é uma pessoa que vive em função de energia. Ou acumular dinheiro, ou voltar atrás no tempo. Ou seja, tanto posso que tem gente que faz, que vive na prática com o mesmo objetivo de uma planta. Um animal, basicamente os animais em geral, qual é a motivação deles? Sobreviver e perpetuar a espécie, dois instintos, né? Sobrevivência e perpetuação da espécie. O ser humano pode viver em função só dessas coisas também? Tanto pode que tem gente abessa que vive. Ou
Você vai ver a maior parte dos objetivos dos sonhos de vida são sobreviver com o maior conforto possível e procriar com o maior prazer possível. E se finir é o objetivo de maior parte da humanidade. É um objetivo animal, não é humano. Tá? E nós podemos. Tá? Qual é o objetivo humano? Se formos recorrer a esses clássicos que falavam sobre a condição humana, eles diziam que o objetivo do ser humano é ser um ser humano completo, com valores, virtudes e sabedoria. Se a gente quiser construir a nós mesmos como um ser com valores, virtudes e sabedoria, podemos, temos essa possibilidade. E Pico della Mirandola, ele ia mais adiante. Ele dizia que se vocês quiserem chegar à pureza dos anjos, podem chegar a um nível de pureza tal que não queira absolutamente nada de egoísta, que a sua vida seja puramente entrega, que trabalhe puramente pelo bem do todo, pelo bem do outro. Se quiser muito fazer, pode. Se você quiser chegar a um ponto tal de elevação de consciência, segundo dizem várias tradições, que você chega a se fundir com o próprio divino, dizem que até isso o ser humano pode. Ou seja, no campo do ser, o ser humano é um dos seres mais admiráveis da natureza. Ele pode tudo, contanto que ele tenha uma vontade direcionada e uma disciplina para trabalhar nessa direção. Ele pode tudo, qualquer coisa. Esse campo é tremendamente amplo, né? E é exatamente o campo onde, em geral, nós não trabalhamos. Deixamos ele de lado. Ficamos no campo do fazer, no campo do ter, no campo do ir e do voltar. Aí nós temos possibilidades grandiosas. Se você me disser um homem sensacional que chegou a um nível fora do comum, eu vou encontrar na história um para você. Um homem que chegou a um nível de correção, de integridade, de honestidade muito bom, eu vou encontrar na história um para você. Um homem que vivia feito uma pedra, não se mexia, eu vou encontrar. Nós encontramos todos esses exemplos. Embora alguns sejam mais comuns do que outros, a verdade é que a gente encontra todos esses exemplos. Já houve homens e há homens que vivem em função de algum dessas metas. Ou seja, se alguém vive é porque dá. Nós temos uma liberdade de escolha muito grande no campo do ser. O que seria a escolha ideal para nós nesse momento? Escolhermos sermos humanos de verdade. Até para ambicionar alguma coisa depois disso, a primeira coisa que você tem que escolher é ser humano. Imagine você perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer. E ela ser educada para responder, eu quero ser um ser humano de verdade. Isso seria a boa resposta. Nós deveríamos educar as nossas crianças para quererem ser humanas. O resto é secundário. Porque sendo elas humanas, o que elas fizerem será bem feito. Será aquilo que é apropriado para um ser humano. O que elas fizerem será ético, será justo, será bom. Porque tudo mais é dado por acréscimo, quando você precisa buscar em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o seu lugar na natureza. Tudo mais é dado por acréscimo. Imaginem como seria interessante uma sociedade assim. Entendem essa ideia? Nós temos uma série de concepções, gente, uma série de concepções, de convicções, de máximas dentro da sociedade que são a contramão dessa premissa, eu quero ser um ser humano de verdade. E às vezes eu gosto muito de olhar determinadas máximas populares, ditados populares. Vocês já viram, por exemplo, uma frase que diz, o crime não compensa? O que vocês acham dessa frase? Se ele compensasse, a gente fazia, né? Não é uma questão de ética, porque eu sou um ser humano bom, eu não faço porque não compensa. Mas se alguém me prova que ele compensa, que ele dá um lucro danado, eu faço, por que não? Aquela outra frase que diz, se você fizer o bem, receberá em dobro. O que vocês acham dessa frase? É o melhor investimento do mercado de capitais, 100% de retorno. Então eu faço o bem porque tem um retorno fora do comum, não tem um investimento que eu te garanto que dê uma coisa dessa, 100% de retorno, é um excelente negócio. Então eu faço bem por causa disso. Você percebe que a gente tem um monte de máximas estúpidas dentro da sociedade que a gente leva a sério? Que a gente não sabe que nós estamos aqui para amar o bem pelo que somos. Não é por nenhuma compensação, não é por outra coisa. Eu me recordo de uma situação muito especial na minha vida. Eu tinha 18 anos de idade.
tinha acabado de começar a dirigir. E como todo mundo que começa a dirigir, é um desastre no volante, né? Uma coisa horrorosa. E eu vivia ali com aquele medo danado de bater o carro, de provocar um acidente. Eu me lembro que um dia eu cheguei para o meu pai e falei: pai, se eu bater o carro, o senhor me socorre, o senhor fica do meu lado, né? Eu me lembro perfeitamente disso, ele cuidando lá da gaiola de passarinhos dele. Ele virou para mim e falou: eu não, eu fico do lado de quem estiver certo. Isso foi uma coisa que na época me conflitou tremendamente. Puxa, como assim você bateu o carro, meu pai não fica do meu lado? Que pai, que coisa horrorosa. Hoje eu sinto tanto orgulho daquela resposta dele. Se eu bater o carro, você fica do meu lado, né, pai? Não, de jeito nenhum. Eu fico do lado de quem estiver certo. Vejam que coisa interessante, que coisa bonita. Eu fico do lado da justiça, é a melhor coisa que eu posso fazer para você, te dar exemplo. Não é isso? Vejam quantas concepções bestas a gente tem. Porque a gente não vê que a melhor coisa que a gente pode fazer é ser humano. E ser humano é ético, é bom, é justo, é fraterno. Essas máximas, esses enganos, esses equívocos que a gente tem na sociedade são porque a gente não tem uma meta clara e não sabe que nós viemos aqui para construir a bondade por ela mesma e não por uma recompensa que venha depois. A justiça por ela mesma e não por nada que venha depois. Nossa maneira de ver o mundo seria outra se a gente soubesse que viemos aqui para construir a nós mesmos. Que aí temos toda essa flexibilidade. Nós podemos ser qualquer coisa que queiramos ser. A melhor escolha, então, é ser um ser humano melhor. Pelas vossas obras vos conhecerei, a frase bíblica. Agir como se já fôssemos. Imaginem uma pessoa que tenha existido historicamente ou que tenha existido na sua vida. É bom a gente imaginar, tentar imaginar uma pessoa que fosse muito íntegra, muito boa. Aí você está diante de uma situação na sua vida, tem que fazer uma escolha. Pensa como essa pessoa responderia. Como uma pessoa muito justa resolveria essa questão. Que decisão ela tomaria? Imagina. E quando você tiver a resposta, tenta você fazer exatamente isso. Ainda que você não seja ainda essa pessoa tão justa. Mas você começa a fazer agora um comportamento coerente com aquilo que você quer ser no futuro. E começa um processo de transformação, uma disciplina que te permite ir esculpindo a si próprio. Um homem muito íntegro, numa situação como essa, tomaria que decisão? Quando você pergunta, você vai perceber que você sabe, a gente sabe. Nós temos essa noção dentro de nós. Um homem muito íntegro faria tal coisa. Eu começo desde agora a fazer a mesma coisa que ele faria. Porque de tanto fazê-lo, um dia eu serei. Um dia eu serei como ele, verei o mundo como ele. Existe um filósofo estoico, que era Epíteto, que ele dizia o seguinte: as sementes de grandeza que existem dentro do homem necessitam de uma imagem para crescer e germinar. Se você quer ser um ser humano de verdade, tome a imagem de um ser humano de verdade. Houve uma época na minha vida que eu comecei a tentar imaginar o que seria um homem sábio, um homem bom, um homem íntegro. E usava a minha imaginação para tentar pensar como ele ficaria no trânsito, quando leva uma fechada, como ele ficaria naquele dia que ele chegou atrasado no trabalho, como ele ficaria naquele dia que ele se equivocou em algo que ele fez. Ou seja, em todas as circunstâncias do dia a dia da minha vida, eu ficava imaginando como um homem sábio responderia. Aí anotava tudo, escrevia numas cartolinas, colava na porta do meu armário. Eu queria olhar para aquilo e ver um ser humano íntegro na minha frente, que pudesse ser um modelo para mim, para que eu pudesse construir a mim mesmo a partir disso. Isso é muito útil, que a gente faça esse exercício de imaginação. O que seria um ser humano ideal? Íntegro, justo, bom, valoroso, e cada vez mais começar a introduzir essas respostas à vida que esse homem daria na minha própria vida. Ir me transformando pelo exemplo, ir me construindo pelo exemplo. Com certeza, essa é a única obra que a natureza espera de nós. Porque o resto ela faz sozinha. Agora, construir a nós mesmos ela não pode fazer, sabe por quê? Porque existe uma lei chamada livre-arbítrio que garante que a gente só cresce se quiser. Portanto, a natureza tem que esperar que a gente cresça por vontade própria. Ela não pode nos obrigar a crescer. Ela só precisa da gente para isso, para construir a nós mesmos. O resto ela faz sozinha.
Então, através de um exemplo, de uma referência, de uma imagem, a gente começar um processo de inserir na nossa vida aquilo que a gente consideraria como ideal. Trabalhar para ser verdadeiramente humano. Essa é a meta. Tá? É uma disciplina que limpa hábitos antigos e implanta novos. Uma vez me disseram uma coisa, que eu sou professora de técnicas de estudo, eu me interesso muito sobre todas essas descobertas modernas que se faz nessa área, e uma vez eu vi um texto, entre aspas, científico, que falava sobre a criação de hábitos. E ele dizia o seguinte, que uma coisa que você praticasse todos os dias durante 4 meses da sua vida, você teria tendência a já tê-la incorporada como hábito. Imagina durante 4 meses da sua vida, todos os dias, eu dar uma resposta X para tal circunstância. Eu ser paciente no trânsito. Eu esperar que as pessoas saiam do elevador antes de entrar. Eu dar bom dia para as pessoas olhando nos olhos delas e realmente querendo o bem delas. Eu tendo compaixão com aqueles que estão mal-humorados, mas com o emocional bagunçado num determinado dia, no trabalho, em família, tendo compaixão, tendo paciência. Durante 4 meses me comportando dessa maneira, eu teria adquirido um hábito. Será que isso é verdade? Porque se é fantástico. O que são 4 meses? Em cima disso, eu inclusive fiz uma disciplina que eu achei muito interessante, um curso que eu construí em cima disso, onde eu coloquei frases estoicas para você ler todos os dias, frases da Escola de Filosofia Estoica, falando sobre moral, sobre posturas humanas, para se ler todos os dias por 4 meses, para que a gente imaginasse a possibilidade de inserir aqueles ensinamentos na nossa vida. Ou seja, talvez haja algumas práticas, algumas disciplinas que não sejam tão complicadas assim. Todos os dias praticando uma determinada coisa. Vai chegar um determinado momento que já não é mais aquele exemplo que eu colei no armário. Sou eu, isso é meu. Eu tomo posse. Eu passo a ser assim, porque eu quero. Assimilo aquilo como uma resposta minha à vida. O primeiro ser humano que se tornou íntegro, justo, bom, ele deve ter seguido um exemplo. Ele deve ter seguido um referencial. Mas num determinado momento aquilo se tornou dele. E outro se espelhou nele como referencial. E num determinado momento isso se tornou dele. E assim caminha a humanidade. Assimilando hábitos humanistas por uma questão de disciplina. Todos os dias da nossa vida. Uma prática que eu quero assimilar como uma característica da minha personalidade. E vou construindo, vou esculpindo a mim mesma. Trouxe para vocês um trechinho desse texto de Pico della Mirandola, o discurso sobre a dignidade do homem. Um pedacinho bem pequeno, só para vocês terem uma noção de como é um texto belo, como é interessante. Vejam só. Ó suma liberalidade de Deus Pai, ó admirável felicidade do homem. Só a ele é concedido ser aquilo que quer ser. Os animais, ao nascerem, trazem consigo do ventre materno tudo o que depois serão. Ou seja, eles serão idênticos aos seus pais, não podem ser outra coisa. Os seres celestiais sempre foram o que serão eternamente. Ao homem nascente, o Pai conferiu sementes de toda espécie, e segundo a maneira de cada um ao cultivá-las, nele crescerão e darão os seus frutos. Poderá ser passivo como uma planta, ou violento como uma besta. Se usar de raciocínio, elevar-se-á a animal celeste, mas se usar do intelecto, poderá se elevar à categoria de anjo e filho de Deus. Ou seja, se ele usar só de raciocínio, ele continua sendo um animal, de outro nível, né? Motivações animalescas, mas com raciocínio como ferramenta. Agora, se ele começa a usar de algo mais, uma inteligência mais ampla, mais abrangente, ele começa a se elevar à categoria de anjo e filho de Deus. E se ainda assim continuar descontente, poderá recolher-se, tornando-se espírito uno com Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Ou seja, se ele realmente quiser, pode chegar à unidade. Ele pode. Existe dentro de nós essa possibilidade de chegar à unidade. E aí ele conclui: quem não admirará esse fascinante camaleão? Não é interessante isso? Ele diz: bom, os anjos não podem ser outra coisa, só anjos.
Eles não podem resolver descer, virar planta, pedra, animal, homem. Não, eles têm que ser o que são. Os animais estão definidos desde o nascimento para serem o que são. O homem tem uma liberdade enorme, uma possibilidade enorme de escolha. Ele pode construir, eleger, ser aquilo que ele quer ser. Se você pega um filhote de um animal qualquer, você olha para os seus pais, sabe exatamente como ele será. Às vezes eu vejo dentro de famílias humanas mais ou menos a mesma coisa, gerações se repetindo. É uma nova versão da mesma coisa, dos mesmos defeitos, das mesmas limitações dos pais. Ou seja, nós estamos vivendo uma vida animalizada. Nós não podemos ir além daquilo que nós recebemos, não podemos construir algo a mais, nós estamos repetindo a fonte de onde viemos, estamos com uma vida animalizada. É previsível. Fulano é filho de ciclano, será exatamente como ele. Por quê? Por quê? Se nós podemos ser qualquer coisa. Nós estamos cada vez mais limitados e previsíveis. Vocês viram a última estatística que saiu, dizendo que a nossa, desde que se começou a registrar essa estatística, a nossa é a primeira geração em que os filhos têm um QI inferior aos dos pais. Vocês viram isso? E a inteligência artificial subindo e a humana descendo. E isso um ser rico em possibilidades, como somos. Escolhemos descer, diminuir, ao invés de crescer. Somos uma obra em construção e podemos mudar a nós mesmos. Podemos, nós temos que nos sentir seres em construção. Se eu pergunto para você o que você é hoje, você vai me dizer, eu tenho tal tendência, eu gosto de tal coisa, eu tenho tal hábito, eu tenho... Tudo isso dá para mudar de tal maneira que daqui a 10 anos você não tenha mais nenhuma dessas coisas. Só uma questão de vontade. Se você percebe que esse teu gosto, essa tua tendência, essa tua inclinação não te aproxima de um ser humano ideal, não é boa para o teu crescimento, você pode mudá-la completamente. Até o paladar dos alimentos, se a gente quer, a gente muda, não é isso? A gente aprende a gostar de outras coisas. Nós podemos transformar completamente a nós. Nós somos seres maleáveis e em construção. E podemos eleger sermos seres humanos de verdade, mudando todas as tendências que se opõem a isso, que estejam na nossa vida nesse momento. Cuidado para não congelar coisas que são passageiras. Eu sou uma pessoa desorganizada. É nada, você está. Nenhum ser humano é desorganizado por natureza. É um vício passageiro que pode ser corrigido. Eu sou uma pessoa impaciente. Não é. Nenhum ser humano é impaciente. É um vício passageiro que pode ser corrigido. De tal maneira que as pessoas tenham que te conhecer de novo. Vocês conhecem essa frase? Cresça tanto que as pessoas tenham que te conhecer de novo. Isso é altamente desejável. Já falei para vocês dessa frase, de Epíteto, as sementes de grandeza que vivem em nós necessitam de uma imagem para crescer e germinar. Por isso é bom, Platão falava, é bom que tenhamos heróis, tenhamos referências, ou na história, na sua família, alguém que te inspire a ser maior e melhor. Um espelho no qual você vai se inspirar para crescer. Usar da imaginação, como eu já falei para vocês, tentar pensar como desperta um homem melhor, como se locomove, como se alimenta, como chega e sai dos ambientes. Quando ele sai de um ambiente, o ambiente fica melhor ou pior do que estava antes dele chegar. Existem pessoas que, pelo fato de elas terem passado por um lugar, o clima fica melhor. As pessoas parecem que ficam mais leves, elevam a consciência, ficam se sentindo melhor porque fulano passou por ali. Existem pessoas que por onde passam beneficiam, deixam como se fosse um rastro de luz. Isso é possível, está dentro da condição humana, é possível. Começar a imaginar um ser humano assim e começar a se imaginar assim. Começar a se ver agindo e vivendo dessa maneira. Esse verso de Cristina Rossetti eu acho muito interessante. Acho bonito e vou ler para vocês, vou explicar para vocês porque ele está nesse contexto. O caminho serpenteia montanha acima o tempo todo? Sim, o tempo inteiro. E o trajeto de cada dia toma o dia todo? De manhã à noite, companheiro. Ou seja, imaginem esse diálogo que esse poema coloca, de alguém te perguntando, eu vou ter que trabalhar para me tornar um ser humano melhor a vida inteira? Vai, a vida inteira.
E é sempre subindo? É sempre subindo. E é o dia inteiro, de manhã à noite, companheiro, até nos sonhos. O tempo todo estar com você essa convicção e essa vontade de se tornar um ser humano melhor. Deveríamos caminhar com isso a tiracolo o tempo todo e a vida inteira. Ah, isso é pesado, é cansativo. Não é nada. Isso é próprio da natureza humana. Não existe nada que seja próprio da natureza humana que seja um sobre-esforço que a gente não possa suportar. É próprio da capacidade humana, do ser humano andar em duas pernas, e a gente anda muito bem. Consegue se deslocar com a maior facilidade. Isso não é nada tão desgastante. Por que seria desgastante andar sempre tendo a tiracolo a vontade de se tornar melhor? O caminho serpenteia a montanha acima o tempo todo, o tempo inteiro. De manhã à noite, companheiro. Isso deveria ser a nossa vida. Sempre. O ímpeto de nos tornarmos seres humanos melhores. De sermos, de fato, humanos. Que é o que viemos fazer aqui. Eu coloquei um elemento em relação ao ambiente de trabalho que eu acho interessante. Porque se você pega uma pessoa que é íntegra, que é justa, que é boa, qual é a empresa que não gostaria de ter um funcionário assim? É lógico que todos sonhariam com um funcionário assim, né? Mas muitas vezes a gente não sabe que para receber uma pessoa assim, quer no nosso emprego, quer na nossa família, a gente tem que oferecer condições para que uma pessoa desse tipo se sinta em casa, se sinta bem. Dentro de uma esfera de emprego, imagine uma pessoa cuja meta é se tornar um ser humano cada vez melhor. Que tipo de ambiente profissional faria com que essa pessoa se sentisse realizada? O que eu teria que fazer dentro de uma empresa para que uma pessoa desse tipo corresse para mim e permanecesse? Então imagine, pessoas desse tipo não se motivam por prêmio ou castigo, mas por papel social da empresa, sua importância para o todo. Não adianta você chegar para um ser humano cuja meta é se tornar cada vez melhor como ser humano e dizer, vem para cá que se você trabalhar bem você vai ganhar uma gratificação. Isso para ele não é exatamente a coisa mais estimulante do mundo. Mas se você diz, vem para cá que a gente está mudando o mundo, ele vai se interessar. Vem para cá que a gente está somando alguma coisa muito boa para as pessoas. A gente está fazendo um trabalho que pode acrescentar muita qualidade à vida delas. Ele vai se interessar. Isso é uma chamada para um ser humano desse tipo. E se você quer ter seres humanos desse tipo, saiba como chamá-los. Eles são chamados assim. Eles são atraídos por esse tipo de oferta. Esses são os idealistas, os homens que querem e não desistem de mudar o mundo para um lugar melhor. Esses homens exigem autoridade humana e finalidade humanista. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa equipe, a autoridade humana, eu sempre explico isso, existem 3 autoridades. Imagine um líder de uma equipe de trabalho. Primeira autoridade que ele tem que ter é a autoridade intelectual, conhecer o serviço. Segunda autoridade, autoridade moral, fazer junto. Terceira autoridade, autoridade humana, considerar que o melhor resultado de um processo de trabalho não é simplesmente produtos e serviços bem feitos, é seres humanos realizados nesse processo. Seres humanos que crescem nesse processo e se realizam. Portanto, para um ser humano desse tipo, um local de trabalho ideal seria um local que considerasse a autoridade humana, que ajudasse todo mundo que participa do processo a ir crescendo dentro desse processo, tornando-se mais realizado, melhores como seres humanos, criando um clima propício para isso. Se eu quero ter um funcionário assim, eu teria que ter autoridade humana, teria que ter uma finalidade humanista. Que mais? Quem quer o trabalhador ideal deve criar as condições adequadas para recebê-lo. E assim é. Dentro da nossa vida, dentro da nossa família, às vezes, as pessoas que vêm, as pessoas que se agregam à nossa família, é um genro, é uma nora, seja quem for, qual é o ambiente que eu gero? Que tipo de ser humano virá de acordo com aquilo que eu gero? Eu criei os meus filhos para serem seres humanos melhores. Eu crio a minha família para buscar valores acima de tudo. Quais são as pessoas que virão agregar a esse grupo? Pessoas que amam isso, que têm afinidade com isso. Na questão da lei da atração por afinidade, virão os que têm essa mesma natureza. Portanto, os nossos valores atraem para nós os trabalhos que temos, as pessoas que se aproximam de nós, segundo aquilo que a gente elege como nobre, como justo e como bom. Não podemos dizer que isso é uma casualidade. Isso é uma lei da atração que funciona.
Tá? Se eu tenho uma empresa e quero funcionários desse tipo, eu tenho que ser desse tipo, e são esse tipo de leis que devem reger dentro desse local, dentro desse empreendimento. Bom, e basicamente isso é o que eu queria trazer para vocês como reflexão. O que é que nós podemos ser? Podemos ser qualquer coisa. Fazer, não. Fazer existem limitações. Mas ser, qualquer coisa nós podemos ser. Mas o que é que deveríamos querer ser? Humanos. Que é isso que se espera de nós no esquema da natureza. E como fazemos isso? Transformando as nossas atitudes, tomando um verdadeiro ser humano como referencial. Transformando as atitudes desse ser humano que é o nosso referencial como as nossas, dia a dia. A estrada serpenteia a montanha acima, o tempo inteiro. O tempo inteiro querendo estar com a consciência um pouco mais elevada. O tempo todo querendo crescer como seres humanos. Coloquem uma meta para vocês, à noite, quando dormirem, quando forem dormir, antes de fecharem os olhos, parem para pensar, o que eu aprendi no dia de hoje? Porque se eu quero me tornar um ser humano melhor, todo dia tem que ter algum aprendizado. Não é isso? No mínimo. O que eu aprendi no dia de hoje? O que o dia de hoje me ensinou para que eu me torne um ser humano melhor? Revise o seu dia até você encontrar nele algum ensinamento. Exija que você use o seu tempo para construir a si próprio. Todos os dias um aprendizado, todos os dias um ensinamento. Duvido que o dia inteiro não tenha nada a dizer para você. Você passou desatento. Revise o seu dia até encontrar algo que possa te ensinar alguma coisa que te permita ser um ser humano melhor. Quando? De manhã à noite, companheiro. Todos os dias. E isso é uma pessoa que está construindo a si próprio como ser humano. Se você quer ser humano, essa é a melhor opção que podemos ter. É assim que se constrói.